Na verdade, na minha concepção, Cuiabá cresce em hordas. São hordas de invasão, né? Ondas bárbaras. Eu falo como a Mauri, foi uma invasão bárbara, né, que veio em hordas. Quer dizer, a primeira foi nos anos 70, foi uma coisa assustadora para nós. E depois, nos anos 90... Porque Cuiabá é uma cidade de invasões. Tinha os boi, né, também chamado Bororo, que foram invadidos pelos bandeirantes, né? Aí teve a marcha para o oeste, que veio o pessoal de novo. Aí teve o governador de Mato Grosso falando na televisão para o pessoal do sul vir. E aí o pessoal do sul veio, eu estou falando basicamente dos gaúchos, né? Eles vieram muito arrogantes, tá? Então foi uma reação. Foi uma reação muito grande, porque eles achavam que a gente era ignorante pela maneira de falar, tá? Eles não conseguiram notar que isso era um sotaque, não era uma coisa errada. E chegaram, foi uma invasão branca nos dois sentidos, né? Porque eles eram louro, de olhos azuis e tudo mais, e a gente bugre, né? E eu já ouvi muitas vezes, mas você não é... A gente falando mal de Cuiabá e falando, você não é cuiabano, porque por causa da minha cor de pele, essa coisa toda. Então, foi muito agressivo. Eu diria assim, foi um movimento, uma reação natural, porque as pessoas não estavam preparadas. Isso foi um fenômeno, né, que aconteceu. Por que os migrantes, por que os sulistas vieram para Mato Grosso? Eles sabem, mas talvez nós não soubéssemos e não estávamos preparados para isso. E de novo, eu vou fazer aqui a analogia com a sua casa. É como se você um dia entrasse na sua casa e você percebesse que aquela casa não era mais sua. Ela estava habitada por um monte de gente que você não conhecia, não sabia quem era, e não sabia nem como relacionar. E eles, chegando, queriam informações, queriam saber quem era quem, e nós não sabíamos mais quem nós éramos. Isso é uma reação? Porque nós somos mortos. Então, eu acho que quem chegou achando que nós éramos bárbaros, que nosso comportamento não era adequado, que nosso sotaque era feio, né? E o cuiabano começa a se sentir diminuído, a sua estima fica baixa. O fato é que Cuiabá passou por um momento que ela não se reconhecia mais dentro dela mesma. As pessoas não sabiam mais quem elas eram, porque elas não sabiam mais onde estava a sua verdadeira identidade, em função do fluxo migratório intenso, outros hábitos, outros costumes. E aliado a tudo isso, o cuiabano sempre teve uma certa vergonha, para ser bem claro, da sua própria cultura, da sua própria identidade. Essa pessoa que chega aqui, né, ela chega empoderada de tal maneira, né, e quando encontra esse cuiabano, né, de pé rachado, com um linguajar esquisito, né, eu só fui reparar que eu falava esquisito quando eu fui para o Paraná. Tá? Antes disso eu não sabia que eu falava esquisito, né, diferente. Tá? Pois bem, e quando chega aqui, essa pessoa empoderada, com pouco dinheiro, mas muito em relação à realidade cuiabana. Você está entendendo? Eles chegam a uma agressão. O lado ruim dessa invasão, ele ocorre muito mais no aspecto da gente perder o cerrado, a floresta. O que nós temos em termos da cidade é um pálido reflexo das pessoas que foram tirar madeira, tirar diamante, tirar ouro, que sempre foi assim. Sempre foi assim. Foi um sentimento muito doloroso
Era um momento de angústia. Aí a mesma coisa esquisita que foi a derrubada da igreja. E isso eu vi quando eu criança. Eu ia lá no centro, né, pegava a minha bicicletinha, ia até lá e, de repente, via aquela derrubada, né, daquela coisa esquisita. Eu frequentei a igreja, eu assisti missa lá. Tá? Então, quando derrubou, e hoje eu vejo aquela... Hoje nem tanto, mas quando bem construiu, para mim isso causou impacto. E isso tudo, internamente, né, eu vejo como essa agressão que veio de fora. No começo desse processo, sim, havia uma dificuldade das pessoas em assumirem o regional. Isso aí é porque era tido na época como uma coisa cafona, como uma coisa de mau gosto, por uma parcela da sociedade. Também conservadora, aliás. Grande parte das manifestações da arte são justamente para preservar aquilo que está sendo perdido. É uma espécie de grito, de súplica, de canto. O canto heróico, lírico, que seja para resgatar um amor que se perde ou uma cultura que se perde. E essa resistência se dava na arte. Nós fizemos a Vote, havia o Caxemira, havia uma série de atividades que faziam que o campo fosse para a arte, para a cultura. Então, coisas que antes estavam fragilizadas, que a gente não dava o devido valor, o linguajar e tudo, né? A gente vai ver que aquilo era muito forte e aquilo nos unia. Dava um sentimento de raiz. A gente acaba contribuindo para que o cuiabano passe a se sentir mais seguro pelo seu jeito de ser. Passe a perceber que ele não é inferior, que a cultura que ele tem não é inferior ao do outro. Ele recupere sua autoestima. Né? Esse é um momento em que essa pretensa elite cuiabana, ela está num momento muito interessante de precisar negociar, e eu diria até de decadência. Ela vem pressionando a cidade para ser moderna, a cidade o tempo inteiro sendo chamada de velha. Assim, ai que cidade velha, ai que cidade com ruas assim, as ruas são estreitas. Então, quer dizer, a cidade também, ela fica indefesa. Ela fica indefesa, ela não sabe o que ela faz. Ela não sabe se ela continua a defender o antigo, ou ela não sabe se ela entra no moderno, no processo de modernização. Aí vem a derrubada da catedral, e aí com essa derrubada, imediatamente, quando a catedral ela desaba, há um choque e há um arrependimento. Parece que, ao mesmo tempo que foi um sentimento de que tinha que fazer alguma coisa, quando ela cai, as pessoas sentem assim, não devíamos ter feito isso. Que veio de fora, esse cidadão, essa cidadã que veio de fora, hoje já tem poder, né? Se não eles, mas seus filhos, né? Têm poderes. Nosso povo elegeu essas pessoas, né? E muitos desses que vieram de fora também vieram também não só como inimigo, não vejo todos como inimigos, né? Vieram também como vítimas. Muitos vieram para cá achando que fosse se dar bem, se tornaram vítimas porque perderam terras, compraram títulos fraudulentos, né? Mato Grosso era considerado território vazio, que não era vazio, né? Mas era ocupado secularmente por famílias, por quilombolas, por indígenas, etc. e tal, e em conflito com os grandes senhores de terras, com os latifundiários, com as indústrias, né, da agropecuária, que foi ganhando força na década de 70, principalmente, né? E esses eram nossos inimigos. Quer dizer, são os mesmos, né? Há uma oligarquia aí, né? Uma vez eu estive com o secretário de Educação, mostrando, por exemplo, o livro
do Roberto Loureiro, Cultura Mato-Grossense, Festas de Santos e Outras Tradições, que é o maior painel de cultura popular mato-grossense já publicado, um livro lindo. Ele olhou para o livro, folheou, falou, mas aqui não tem cultura gaúcha, não posso colocar nas escolas, porque lá na região norte. Então, diante de um depoimento como esse, não há argumento. Porque a transformação é inevitável. Nós sabemos disso, todos nós sabemos que é inevitável. Agora, como aconteceu a transformação em Cuiabá, que foi violenta, ela foi abrupta, ela não teve uma previsão. Falou, vamos mudar. Né? Chegaram os farosteiros, compraram, demoliram e foi comprando. Eu acho que é uma choradeira muito grande, assim, de se dizer assim, houve uma barbarização do que estava aqui, houve uma barbarização de quem chegou, dos daqui contra os que vieram de fora. Eu não vi isso, eu vi o que acontece com toda visita de alguém de uma tribo para outra, né, que é assim, o chegante tem que respeitar o modo de ser da tribo visitada. Quem não respeita vai ser barbarizado. Quem procedeu bem, né? Quem se fez de morto, saiu muito bem. Quem não fez foi perseguido, sim. Eu não vi aí poder econômico, não vi aí jogo de poder, não vi uma coisa tribal que, assim, o de fora, fique quieto, haja como sapo, aqui é terra de sapo, então vamos agir como sapo. Isso é o que eu vi aqui. Porque eu não sei, me parece que o tal discurso laudatório, ele é uma maneira de você, às vezes, esconder sua falta de talento, a sua falta de ideias. Não é aquele Samuel Johnson que dizia que como é que é o nacionalismo é o refúgio do canalha? Acho que o regionalismo pode ser também. Mas nós sempre criticamos muito a cuiabania, sim, nos anos 80, sem dúvida. Mas a cuiabania não é um ou outro escritor ou pintor, né? Tem, mas a cuiabania, enquanto aquele movimento acima, né, dos demais, que faz isso que o Toninho fez agora mesmo, trazendo essa fala da Dunga, né? O rasqueado é uma coisa, é ruim, não sei o quê. Eu sempre fui amigo da cuiabania. Mas alguns não, sempre me acharam pau rodado, é pau rodado. Tá bom, sou pau rodado, mas... Claro, eu não gosto dos temas regionalistas. Eu prefiro universais, né? Eu quero estar um pouquinho além do contexto. Mas eu gosto do Mesquita e não gosto muito do Aquino. Mas eu tenho esse direito de também não gostar, né? Mas do Mesquita eu gosto. Eu acho, assim, que existem cuiabanos e cuiabanos, né? Existe o cuiabano da elite e existe o cuiabano das massas. A nossa identidade era, e ainda é, eu creio, com o cuiabano das massas. Nós próprios somos originários das massas, né? Eu sempre ouvi esse conflito. Vivi esse conflito. Em que base se dá? Agora, eu não pertencia a esse conflito. Esse conflito ele não me pertenceu no sentido de não ter essa relação difícil com o chegante. Agora, existiu no sentido que eu teria que pensar se não foi da elite, no sentido de perda de cargos ou perda de poder, que é uma questão diferente para quem não participa do poder. Então você tem que também levar essa questão por dois focos. Quem está no poder e quer permanecer e faz tudo pela permanência, e quem não está no poder e não tem perspectiva de chegar ao poder. O escracho que a gente fazia era em cima das elites, e para as elites elas se sentiam incomodadas, porque inclusive elas não queriam ver que elas são provenientes dessas camadas, elas não queriam se ver no espelho.
Ela se sentia intimidada, porque o cuiabano de elite, ele ia estudar no Rio de Janeiro, né? Ele não curtia siriri cororô, ele tinha piano em casa, não tinha viola de coxo, né? Hoje em dia, viola de coxo é para enfeitar, se tem em casa, é para enfeitar, é para fazer bonitinho, para inglês ver. E a gente ia beber nessas fontes, a gente dialogava com essas fontes, como dialoga até hoje, sempre dialogamos. Então, esses quintais que o Ivens fala, que ele canta, que ele declama, que ele fala na poesia dele, é da vivência dele. Tá? Sinto isso, eu sinto isso. Tá? E aí a minha poesia já é urbana, é cara. Eu falar de fachada. Né? Eu não falo do interno. Eu não falo do interno, eu falo da praça que foi demolida, eu falo do prédio, eu falo da igreja, eu falo da demolição da cidade, porque isso eu circulei, eu vi. Que bom! Cuiabá tem Ivens Cuiabano Scaff, que é um talento para qualquer lugar, para qualquer leitor, para qualquer público. Incrível, né? Nós parimos esse cara. Eu não sei se nós parimos alguma coisa, mas enfim, o Ivens se constituiu aqui, em grande medida, né? Não só, mas aqui. Mas você também tem a pessoa que fala que quem não gosta do cheiro do peixe, ele é um ET, um impostor, um inimigo. Né? Então nós temos o melhor e o pior. Eu sempre defendi isso. A minha defesa foi, é preciso reconhecer em mim o melhor e o pior. É preciso reconhecer na minha comunidade, na minha família, o melhor e o pior. E é preciso reconhecer na minha cidade, no meu estado, o melhor e o pior da humanidade. Porque nós temos tudo isso. A ideia da preservação do eu, ela é extremamente, como é que eu vou dizer, complicada, porque ela parte da ideia de que há uma pureza nesse eu. Né? E que é muito difícil de ser localizada. Quer dizer, essa pureza, em tese, ela não existe. Eu me via nesses dois patamares, entre ser cuiabana e ter que conviver com quem não era cuiabano e ter que aceitar esses dois lados. Né? Para mim, na época, essa dualidade foi difícil. Né? Para eu me concentrar nesses dois lados. Eu via esse pessoal que estava chegando de fora, às vezes como meu inimigo, e às vezes como meu amigo, e às vezes como força também contrária, para que eu pudesse vir para eles. Né? Então, para mim, foi um choque muito grande. Por falar nisso, eu não sou um defensor da cuiabania. Cuiabá era uma cidade provinciana, extremamente provinciana, recalcada, fofoqueira. Eu diria que fuxiqueira é pior que fofoqueira, como toda cidade pequena. Então, esse endeusamento da cuiabania, que a gente inclusive viu agora nos 300 anos, vão me matar por isso, mas é verdade, alguma vez beirando o ridículo, tá certo? E as pessoas achando que eu represento isso. Eu não represento nada disso. Cuiabano não é só aquele que nasceu em Cuiabá, mas é o que comeu a cabeça que pagou. Então, nesse sentido, havia, né, e há um apelo importantíssimo para evitar bairrismos, sectarismos. Muxiru nunca foi um movimento, né, de oposição às culturas que chegaram. Na verdade, eu trabalho com o sentido de sentimento de cuiabanidade que Lenine lançou, que é um sentimento de amor ao lugar que você vive, onde chegam pessoas, e essas pessoas também passam a amar esse lugar e passam a defender esse lugar. Então, cuiabanos somos todos, os que aqui nasceram e os que aqui chegaram, porque o sentimento de cuiabanidade, ele leva a essa defesa. Agora, o sentimento de cuiabania leva a um fechamento. A cuiabania, ela se fecha, ela se isola. Isso existe em todo lugar.
Nós somos o melhor povo do mundo, nós somos as pessoas mais generosas, sabe esse tipo de... E que, de certa forma, parece reduzir o mundo a bons e maus, né? Porque se você não pensa assim, se você não sente isso, eu acho isso excludente, eu acho isso muito, muito grave. Essa é uma excelente pergunta. Madame Quesquessé era uma figura, digamos assim, mítica, totalmente imaginária, né? Que tinha a ver exatamente com a grande interrogação de todos nós da nossa geração. Quesquessé. Quer dizer, na verdade, Quesquessé tudo, Quesquessé o mundo, Quesquessé a Universidade Federal de Mato Grosso, Quesquessé o curso de letras, né? Porque ela surge aí, a Madame Quesquessé surge exatamente como uma chapa, né, concorrente ao Centro Acadêmico de Letras, né? Até depois nós fomos eleitos, e até depois, imitando a Casa Rosada e a Branca, a gente pintou tudo de preto, e a sala virou a Casa Preta. E eu acho que isso foi ideia do Sodrezinho, do Antônio Sodré, né? A apresentação do livro já entra assim: não se iludam, meninos do Brasil. Depois de 31 de março, vem sempre um 1º de abril. Tudo era o derrubar as prateleiras, as estantes, as escadas, né? A música do Caetano, tá certo? Então tudo era novidade, né? E a gente queria tudo novo, né? E Cuiabá naquele tempo também queria o novo. Ela morria de complexo com Campo Grande, porque Brasília foi fundada, então o bacana era ser moderno, e Campo Grande estava mais perto disso do que nós. E aí entra até a derrubada da catedral. E éramos, sobretudo, pessoas que não se enquadravam dentro do perfil tradicional, da família tradicional brasileira. Todo mundo tinha algum desvio, vamos chamar assim, né? Tanto que a gente não era... muita gente não dava valor nenhum para nós, não consideravam a gente, sabe, como artistas, né? Muitos nos viam como um bando de maconheiros, de viabo, de sapatão, né? E a gente se encontrou, essa tribo se encontrou e viu que tinha muitas coisas em comum, né? E a principal delas, eu creio, que era a paixão pelo teatro. Isso que foi o principal fator que nos uniu. Toda obra que nascia naquela época, nascia dos vários olhares em outras artes. E como eu chefiava departamento de arte, então caiu na minha cabeça uma série de coisas. Tem uma geração de 80 e depois nós temos uma geração de 90. Agora tem uma particularidade na literatura urbana de Mato Grosso muito interessante. É que essas gerações, elas foram recursivas em relação uma à outra. Então elas tiveram um diálogo muito bom. E eu entendo esse movimento que você se refere não como Caximir só, embora eu considere que o Caximir seja a nossa escola. Mas o movimento é assim: Lorenzo Falcão e Chico Amorim, que foi criar o Bando Giro, Pio Toledo, que é uma outra linha, nós e mais alguns satélites, como você usou a metáfora. Então eu acho que isso era o movimento, mas realmente havia uma fragmentação, embora fôssemos todos amigos. Isso de fato havia. Então Cuiabá tinha essa efervescência, sabe? Aquele Cochipó era um vulco-vulco, sabe? Essa movimentação toda, em todos os aspectos, né, que acontecia no Baixo Cochipó, né, nos anos 80, ela foi fundamental. Fundamental para aquelas pessoas, fundamental para aquele lugar, fundamental para a cidade. Esse era o ambiente que se respirava naquele momento, né? E a cultura, ela... Não que não houvesse cultura em outras regiões da cidade, mas o que se veio a chamar depois de contracultura acontecia era aqui na Rua 1. E, lógico, com a Praia dos Artistas e algumas outras. Tudo em função da universidade. Exatamente. Então, o caldeirão era aqui. Hoje está bem difuso.
Nos anos 80, depois de uma tentativa de morar no Rio e ter voltado para cá, eu retomei essas amizades que eu tinha feito na adolescência e comecei a trabalhar com teatro, né? Aí fui nessa batida com teatro, mas sempre frequentando o Cochipó, né? O Baixo Cochipó, como a gente dizia, e onde estavam todos ali. Banda Gira era uma certa, assim... Surgiu numa festa, a ideia, entre eu e Eduardo. Aí nós começamos a convidar o pessoal e fizemos um evento. E juntou o evento que ele foi ganhando forma, foi na Casa Cuiabana. A minha turma mesmo era a turma do Cochipó. E a universidade ela foi importante nisso que a Mauri falou, que o Mário falou também, porque ela trouxe conhecimento para nós. Eu vivi muito a Federal, assim, vários cursos, oficinas, cursos de extensão. Então deu para nós um embasamento teórico suficiente para a gente poder até se pensar. Porque antes disso a gente simplesmente vivia e tinha um ímpeto de fazer coisas. E eu fiquei com o primeiro e terceiro lugares na primeira vez em que me pus ao palco. Porque eu levava comigo não só a minha escrita, mas a minha estética. Vamos lembrar que na época a Marília Beatriz era coordenadora de cultura da UFMT, que, né, desde aquela época também sempre abriu espaço para a gente, na medida do possível, porque a gente também, a política de enfrentamento era com todas as instituições. Invadia os espaços. Exatamente, né? Às vezes a gente não era convidado, mas a gente ia comendo ali pelas beiradas até eles abrirem o teatro para a gente. Até que a gente fosse aceito. A instalação da Universidade Federal de Mato Grosso, de certo modo, desloca o centro, o poder de produção do conhecimento, né, que obviamente estava centrado, é uma redundância, centrado no centro e basicamente na Academia Mato Grossense de Letras e no Instituto Histórico. Quer dizer, então, o que ocorre exatamente com a Federal é que ela desloca, entendeu, esse nicho de produção, esse nicho de reflexão intelectual, né, e de produção e tudo mais. Claro que isso dá um certo, não sei se desequilíbrio, mas que há um deslocamento de poder, do poder nesse sentido, né, porque você tem, obviamente, o saber instituído. Eu vou falar da UFMT. Era lá porque não tinha outro lugar. Só tinha aquela faculdade, aquela universidade, onde que ia ser, pelo amor de Deus. Não tinha nada, entendeu? Tinha uma academia ou outra de balé para as meninas chiques, que estava de pires na mão, para ir para Curitiba dançar e voltava. A gente experimentou. Nesse sentido, acho que nós somos um pouco filhotes da literatura marginal. Fizemos livrinhos em xerox, fizemos em mimeógrafo eletrônico, fomos usando várias técnicas. Caiu uma ficha que o nosso modo de ser, a nossa identidade, é a possibilidade de novo. A antropofagia consiste em justamente estar no seu local e comer aquilo que vem de fora. Seja um figo, seja um salmão, né? Às vezes eu sou visto como um escritor escatológico, besteirento, pornográfico e tal. Eu não me considero isso porque eu escrevo, tudo para mim é tema. É como o Manuel de Barros falava assim, o que não serve para nada serve para poesia, sabe? E por que não colocar um puta que pariu, uma trepada, um pentelho, um caralho, uma buceta, um cu, sabe? Isso faz parte. Eu não estou usando aquilo de forma apelativa. A gente fazia um teatro que era considerado um teatro que não era esquerda e muito menos direita, mas que tinha mais uma tendência mais anarquista, né? Eu acho que o Liu, mais do que eu, o Liu era mais anarquista que eu. Eu sempre fui considerado mais de posição de esquerda e Liu mais anarquista, porque às vezes Liu fazia umas coisas que eu ficava chocado com ele, que eu ficava enfurecido, porque ia contra aquilo que eu acreditava, né? Mas o Liu também não se importava com isso, não estava nem aí, ele tocava foda-se e falava o que ele queria falar, né? Não deixa de ser democrático, né? Embora você não acredite, não aceite, né? Eu não vou dizer que foi uma coisa assim, arquitetada, vamos fazer um movimento. O que aconteceu é que foi fervendo, a água foi subindo e sutuporou. É isso, Ives, que fala? Sutuporou.
era preciso, seria natural que começasse a aparecer essa produção de uma forma organizada, com um estilo editorial, né? Falei, eu quero estar aqui. Eu não sei como que eu fui lá, ou se eu falei poesia naquele dia, eu só assisti, não sei. Mas eu entrei nessa turma. Quando eu conheço o Wander e vejo que o Wander tem um projeto assim, eu penso, nossa, é alguém que tem a ver com o que eu vivi lá, é uma pessoa, né? E aí eu comecei me tornei amiga dele e tal. Nesse meio tempo surge o lançamento dos livros. Aí eu conheci pessoalmente a Lucinda, conheci o Marcelo Velasco, o Ivens eu já conhecia daí. E quem mais que lançou livro? Não, eram só vocês, eram os infantis, né? Eu lembro que a fila de autógrafo do Ivens era imensa, da Lucinda também. Eu e o Wander, a gente ficava quietinho lá no canto, porque... E o Wander dizia, ai, conversa comigo. Nós éramos jovens com a vontade de transgredir todo aquele processo que era do contexto de 80. E eu fui um desses elementos, né? Não aceitava as denominações que a minha família me dava. Tinha que ser a mocinha, tinha que estudar, tinha que cozinhar. Eu não, eu ia para a rua, eu ia para a Casa da Cultura. Então era ali o nosso point, né? Ali era Então minha mãe às vezes ia me buscar lá e eu regredia isso. Então ia me buscar, aí, até que uma hora ela entendeu e a minha própria casa, que eu ficava na Pedro Celestino, virou o QG do Gambiarra. O Caximir, como foi essa escola geradora para a gente dessas linguagens todas, eu acho que por todo lugar que eu passo, sempre que eu me refiro realmente como uma escola. Porque ali a gente tinha liberdade de criação. Era um grupo de poetas, músicos, artistas plásticos e gráficos. E o Luiz Renato me convidou para um lançamento de uma revista que a Cristina Campos fazia no IFMT, que era a Dazibal. Eu fui para o lançamento da Dazibal, lá tinha uma banda de jazz. Daí, que era o Fidel tocando. E aí eu digo, nossa, eu não acredito que eu estou ouvindo essa música aqui, porque os 5 anos que eu passei em Diamantino eu não tive nada disso. E lá em Santa Maria eu curtia muito jazz, eu ia para os bares para ouvir jazz e tal. Então, parece que eu vi naquela turma, e eles fizeram uma performance maravilhosa na apresentação da revista, o Toninho, o Sodré, foi aí que eu conheci essa galera toda. E eu pensei, gente, isso é muito parecido com o que eu vivi lá. Então eu me encontrei ali, fui ficando amiga pela amizade com o Luiz Renato, que eu conheci o Sodré, o Toninho e tal. Aí eu comecei a ir nas apresentações do Caximir, eu adorava aquilo, porque é tudo muito performático. Conheci o Aclise, depois conheci o Gabriel, então eu fui, sabe? E eu fiquei fascinada por essas pessoas, pelo que eles faziam. Eu acho que ali no início da década de 80... teve um grupo muito importante, que é o grupo Caximir Bouquet, né? Onde o Sodrezinho, Eduardo Ferreira, a Mauri Lobo, com certeza eles fizeram um trabalho muito diferenciado, e ali tem uma geração, tem um grupo, que eu inclusive, quando publiquei agora recentemente o livro do Nicolas Baer, né, que é um poeta da geração mimeógrafo, eu cito lá no texto de apresentação que eu acho que é um grupo que requer estudos, e vejo que agora você está fazendo um estudo justamente sobre parte desses escritores, né? Mas eu comecei a namorar essa turma, digamos assim, através da escrita, tá? Como eu não tinha esse tempo de chegar e de participar, né? Eu escrevia, e nas escritas eu citava hora um, hora outro, trabalho de um, trabalho de outro, né? E outra coisa também é que eu ia aos lançamentos, não havia convite assim, estava lá no jornal, lançamento tal, eu ia, eu não me importava se era convidado ou não, porque eu acho que isso é uma coisa assim, não é necessário um convite, né? E então eu fiz esse namoro com a turma. Eu lia as crônicas de Eduardo Ferreira, por exemplo, ele escrevia, né? Havia as crônicas do Antônio de Pado e Silva, né? E Nilza também tinha o Cantinho Cuiabano. Às vezes eu dividia, Nilza Queiroz, né? Às vezes eu dividia com ela esse Cantinho Cuiabano.
E então eu estava sempre citando, mesmo assim, as pessoas, os artistas da terra, Liu Arruda. Eu lembro que fiz uma crônica chamada Bananinha de Boliche. Né? E depois eles me ligavam, muitos ligavam, você, né, falou sobre mim, obrigada. Né? Outros, na cidade mesmo, pessoas ligavam na universidade, porque embaixo eu assinava como professora, né, do departamento de biologia, e recebia, né, ligações, enfim. Essa turma foi que me chamou. Tá? Então, vamos dizer, eu não participava justamente, um pouco assim, eu já tenho uma índole meio reclusa, né? Enfim, mas todas as atividades da vida, a casa, marido, família, o trabalho, enfim, me absorvia muito. Né? Mas eu lembro que recebi uma ligação do Wander, né, me chamando para participar desse projeto. Eu acho que foi, não sei se foi Secretaria de Cultura, enfim, eu preciso dar uma olhada para ver essa referência. E nós nos reunimos no consultório do Ivens. O regionalismo, ele vinha de forma bastante natural, a gente ressignificava isso tudo. Havia muito respeito com a questão, havia um embate muito grande com essa outra geração anterior, esse embate era real, não é? Essa questão de tradicionalismo com cosmopolitanismo é bem isso, mas era salutar, tanto que boa parte da produção da época, ela é voltada para uma releitura do regional. Essa coisa parnasiana, isso me cansa um pouco, sabe? Porque eu finjo bem. Eu posso não saber das tecnicalidades, mas eu estudei cada escola literária. Eu sou da escola técnica, né? Então, eu olho para tudo aquilo e eu não vou morrer como a Luiz de Azevedo. Eu tenho uma qualidade condoreira. Eu fui tirando, eu fui escolhendo o melhor daquilo, eu li tudo desordenadamente, mas eu estou avisando, eu leio até Pasta Colinos, desde os 4 anos de idade. O fluxo, o fluxo. Poesia em mim não é coisa lapidada, eu acho muito sem graça ficar estudando soneto. Ai, que pé. Eu escrevo com a emoção, não. A academia, numa época, era totalmente esvaziada da literatura. Podia ter até pessoas que gostavam da literatura, que faziam literatura, mas na sua coletividade, no impacto maior, não nos sentíamos representados, não nos representava. São antigos, eu admiro, assim, o Mesquita eu gosto muito, né? O Dom Aquino eu já acho assim que é um pouco de exagero, assim, não acho tão interessante a produção poética dele. O Mesquita eu já acho um cara mais interessante. Eu não gostava mesmo, sinceridade, porque naquela época nós ainda tivemos a Universidade Federal, tanto na escola técnica, no 2º grau, quanto na Universidade Federal, nós tínhamos a disciplina Literatura Mato-Grossense. João Antônio Neto dava aula lá, por exemplo, né, que é um cara bem interessante também. Mas assim, eu li aqueles sonetos, assim, aquelas coisas de sermão, eu não via, sinceridade, não adere, não faz a gente aderir, sabe? Não me pegava. Não pegou a minha geração. Eu era um grande leitor de Manuel Bandeira, que tinha chutado o balde, jogado a rima para o espaço. E um grande leitor de Drummond, que era mais comportado, mas na hora que precisava, ele chutava a pedra no meio do caminho, né? A academia era muito retrógrada. Olha, a academia, para mim, existiu quando eu vi a conversa e a brincadeira de Rubens e papai. A nossa academia de letras, ela realmente tornou uma academia, era um lugar que as pessoas faziam exercício de andar até lá, elas levantavam, sentavam, elas melhoravam seus bíceps, transípedes. Então, assim, não era um espaço exatamente literário e tinha algumas curiosidades, era, assim, um espaço que poderia fazer parte de um universo literário. Talvez seja um reconhecimento elogioso. Agora, academia de letras, eu acho que é perfumaria. Eu acho que é uma questão cosmética. Tanto que eu não tenho inimizade com nenhum de vocês que estão lá.
Mas sempre que eu tenho oportunidade, alguém me pergunta, eu critico. Agora, criticar, como a gente está falando, não é falar mal, né? É criticar. Porque, por exemplo, eu lembro de várias situações, eventos, claro que até da sua gestão para cá mudou um perfil, abriu as portas para vários eventos, pessoas com diferentes propostas. Eu me incomodo muito da academia ser uma academia de imortais porque estão todos mortos, né? Então não podem morrer, tá? Eu acho que ela não cumpre sua função. Não, alguns querem ser mais imortais que os outros. Eu acho isso, sabe? Eu vejo notícias dali de dentro que são de arrepiar, botar o cabelo em pé. Quem está de fora aqui, enxergando o Olimpo, lá, pela Zeus, vai matar todos os outros deuses. Né? Ou então todos os deuses menores estão querendo roubar o fogo de Zeus. Quem que é Zeus? Eu vejo uma briga intestina. Quando eu soube lá de certas discussões entre um e outro imortal, eu pensei, mas pera lá, o Olimpo está todo em perigo. É o olhar que nós temos para a gente, para as gentes, para o mundo, para as nossas próprias letras. Nós estamos conversando com isso aqui está acontecendo. Isso aqui está acontecendo, mas não acontece isso na Academia Mato Grossense de Letras. Não me lembro da gente. A gente ria um pouquinho do Dom Aquino, né? Aquela coleção de sapatos do Dom Aquino, aquela coisa e tal. Mas é perder tempo você ficar com a sua metralhadora, aquele pessoal que assim que já... Porque os parnasianos já tinham sido rechaçados pelo Manuel Bandeira no início de... O Barnabé de Mesquita foi muitos anos diretor. Como ele era desembargador, os grandes amigos dele eram juristas. Tá? Então é natural que ele chamasse os amigos dele. Tá? E eu não sei como que eu vou falar isso, sabe? Não é que tenha uma divisão, sabe? Mas eu acho que a gente precisa conversar mais. Quando eu olho para os senhores que me veem como alguém, como se eu fosse cota dentro da academia, eu mostro as plateias fotografadas de Tangará. Então lotem, senhores. Vendam como eu vendo, senhores. Entendeu? É disso que eu tô falando. Por isso que eu não sou acolhida. Porque eu não tenho a cor certa, porque eu não aliso o cabelo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não fui ainda a Paris. Essas coisas todas pesam. Eu não sei por que Deus escolheu a mim. Eu sou covarde, eu sou trêmula. Todos os dias eu tenho medo, eu tenho inadequação de roupa. Então eu não sei de acolhimento, Maon. Eu sei que um grupo queria que eu entrasse e eu entrei. Espero que depois de mim um monte de menina e menino e trans possam entrar na academia pela literatura, pela letra, pelo jornal que produzam. A imortalidade, eu digo que em nenhum desses lugares a segura. Claro que ela já é o passaporte. Agora, a imortalidade é a publicação, se você tiver independente e começar a escrever, guardar essas publicações, e um dia elas virem a público, só a imortalidade está assegurada. Vladimir, ele é um sujeito genial. Eu conheci poucos gênios, assim, acho que talvez ele tenha sido o maior gênio com que eu tive a oportunidade de conviver diariamente durante alguns anos da minha vida. E ele é um cara muito didático, assim, no processo de criação. Eu aprendi muito com ele. Eu ouvia, naquele momento que eu estava vivendo aqui, um cara que me deu muita lição, chamado Vladimir Dias Pino, que me dizia: Marília, nós temos que ser pós-vanguarda. Eu não sou vanguarda e eu não quero que você seja. Aí, de repente, eu conheci o Dick, aí eu me tornei amigo e comecei a ler os livros dele. Nossa, fui pegando um atrás do outro e falei, puxa, o que eu achava, o que eu estava procurando, que era um escritor que me balançasse, mexesse comigo, estava aqui do meu lado, cara, sabe? Nós nos tornamos grandes amigos, ficamos muito próximos, fiz várias entrevistas com ele, editei um livro dele. E também, nesse meio tempo, já tinha conhecido o Vladimir também. O Vladimir Dias Pino foi a primeira entrevista que eu fiz como jornalista. Que a arte do Vladimir é uma coisa um pouco mais complexa, eu diria, né? Ela é muito visual, ela às vezes beira o onírico, sabe?
ela não é aquela coisa de ler ensine, apesar de ela ser bastante racional e bastante cognitiva, mas ela tem uma beleza etérea, uma coisa que você tem que ler. E o Vladimir falava para mim, você está entendendo, Lourenço? Eu falava, olha, Vladimir, não estou. Ele falava, não se preocupe, que daqui a 15 anos você vai entender. E o pior é que isso acontecia, cara. A gente amadurece, né? Sim. Enquanto a gente vai vendo as artes em geral, os conceitos, né? A nossa memória, né? O nosso HD, ele vai se evoluindo também. Quando eu volto para Cuiabá, depois de passar por essa experiência toda, eu vi como Cuiabá, primeiro, era rica. Porque eu, quando saí de Cuiabá, Silva Freire, Dias Pino, tinha uma poética que nem em São Paulo e em Rio a gente tinha. Aquela poética, parece que aqui esse barro que vem de outras terras, eles ganham uma forma, né? Primeiro eu tive a consciência de como é que a cultura cuiabana era rica pelos encontros. Vladimir Dias Pino, Ricardo Dick e Silva Freire, o que eles representavam exatamente para essa geração de jovens? Eles representavam exatamente o oxigênio artístico e cultural. Outro canal é Vladimir Dias Pino. Vladimir Dias Pino, tal qual Bené Fonteles, não é? Eles eram funcionários da UFMT, que abriam para nós uma janela imensa, né, com seus corações e suas histórias riquíssimas. E Vladimir, ele era quem coordenava a gráfica do UFMT. Então, se você perceber, as primeiras edições de Saco de Gatos, elas foram feitas lá na gráfica do UFMT. Vladimir não tinha nenhuma vontade a não ser a de construir a obra dele. E, ao mesmo tempo, ele chamava outras pessoas, ele trazia outras pessoas. As pessoas que vieram depois é outra coisa, mas no início era muito solitário. O Vladimir sempre teve essa ideia, me parece, de formação, de ter um papel importante como formador de novas ideias, de novos grupos, de novos talentos, de gente que produza com qualidade, com competência, dentro daqueles moldes que ele estava se propondo, que ele propunha. Só de olhar as peças do Vladimir Dias Pino, eu aprendi o processo de diagramação, só de ver. Eu percebi. Porque naquela época eu me apaixonei pelos tipos, me apaixonei pelas imagens de uma forma assim, muito intensa. Saco de Gatos era um jornal de mesa de bar, que a gente conseguiu circular em 9 bares aqui de Cuiabá, e a gente soltava uma edição toda semana. E o garçom, que os garçons nos odiavam por conta disso, ele tinha que colocar na mesa, antes de abrir, um jornal de poesia. Saco de Gatos foi feito. Depois do terceiro, eu passei a fazer a arte. E ser, de certa forma, o editor, porque eu coletava, vinha do interior, gente querendo participar, mandava coisa do interior, e todo mundo queria, se fosse bom, né? Havia uma certa... que juntava tudo em mim, eu selecionava, mas todo mundo trazia. Esse aqui captava de outros também, além dos dele. E todos nós, do nosso grupo, fazíamos, todos nós escrevemos também. Né? Era um tanto anárquico. Aí, inclusive, a gente pregava isso. Nos anos de 1990 a 2000, o Wander Antunes é uma figura central. Porque, na verdade, até onde eu sei, quer dizer, você tinha publicações, etc., muito esporádicas, muito... Agora, o Wander era o elemento que congregava através da VOT, né? E é exatamente a partir daí que entra o Juliano também, num trabalho, numa parceria com o Juliano, né? Juliano Moreno. Então, assim, eu acho que o Wander, ele é realmente, assim, fundamental nesse momento. Porque o que se fez de literatura, né, o que se produziu, o que se publicou de literatura, né, nesse período, pelo menos 80% passa pela revista VOT. Imagina os modernistas lá discutindo o Olavo Bilac, aquela coisa, não, isso aqui não, esse derramamento, essa coisa aqui não. Eu lembro, por muitas vezes, o Eduardo Ferreira cansou de criticar muitos poemas muito melosos, né? Como todo poeta início de carreira, aquela coisa pegajosa. Muita gente já deve ter citado ele aqui, ele é fantástico. Ele foi o citou maior agitador cultural que teve aqui. Como? Hã?
Como é que ele funcionava? É o que diz meu irmão. Wander não é formado em nada, mas é pós-graduado. Tá? Ele tem uma sensibilidade para coisa artística, sabe? E um encantamento por isso, que é uma coisa fantástica. Então, esse entusiasmo dele juntou as pessoas. Então, aí já era o grupo de Aclise Matos, Chico, irmão dele, né? Chico Gabriel, tinha um desenhista que hoje, o Juliano foi me lembrar o nome dele, Giovanni, que foi embora, tá certo? E aí aquela turma se reuniu para fazer uma revista que seria metade de história em quadrinho, um pouquinho de poesia, um pouquinho de conto, e aí ele foi agregando o povo. Puxou Ricardo Dick, né? E foram poucos números, mas foram fantásticos. A Vote tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco na mesma questão. Ele era inclusivo não só de artistas diferentes, como de manifestações diferentes. O Wander Antunes é um grande autor, um grande roteirista, um contista de primeira, mas ele nos deu a experiência de editor. Acima de tudo, a Vote nos possibilitou sermos editados pelo Wander. Isso foi muito rico. Depois disso, o Wander começou a me convidar para participar das revistas. Tá? Então, nós já fazíamos reuniões na casa dele, no Cochipó, aqui no Cochipó, no Boa Esperança. Tá? E foram várias reuniões para decidir, enfim, eu achava muito interessante. Eu admirava, eu sempre admirei as coisas da literatura, né? E eu me encantava com as pessoas escrevendo, com esse movimento, né? E o Wander realmente, ele tinha uma energia, assim, um sonho, né? Da coisa, né? Expandir. E foi assim que aconteceu. Né? Num 14 de março, né, dia da poesia, o jornal A Gazeta publicou uma página com autores mato-grossenses e me convidaram para ilustrar essa página. Então, eu não conhecia o Ivens ainda, eu tinha um amigo que trabalhava na Gazeta. Tá bom, o Ivens, depois desse material publicado, falou, eu quero conhecer o desenhista. E eu evitei, porque eu era assim de uma timidez... Sabe, dessas que inviabilizam você socialmente? Então fiz um charme, digamos. Mas em algum momento eu conheci o Ivens. Que claro, eu já conhecia o trabalho dele, que todo mundo sabe, é muito qualitativo, ele é um bom poeta, ele é um bom prosador, ele é uma boa pessoa, né? Então foi uma paixão instantânea. O Ivens Scaff é um personagem fundamental na minha vida. E claro, o Ivens me diz, para além de mim, tem fulano, tem aquele outro. E eu atribuo a mim a capacidade de perceber possibilidades. Tipo assim, então tá, tem tanta gente boa, então essa gente tem que ser unida e tem que ter um espaço onde regularmente elas possam publicar, elas possam provocar a comunidade delas. Então eu criei a revista Vote. Os editores, sabe, o Wander, a Maria Tereza, o Ramon e a Elaine, de certa forma, eles nos unem numa geração só. Eu preciso criar um pretexto para estar próximo de Ivens Scaff. Cara, eu conheci a Lucinda Persona, que é a mulher mais sofisticada, mais doce, mais talentosa. Agora, como é que você encontra essa gente? O que pode estabelecer entre você e elas uma possibilidade de contato? Um interesse comum. Literatura. Porque nós existíamos a partir dos jornais. Com a Vote, a gente passou a existir a partir das revistas. Com o Ramon e a Maria, com a Ramon, a Elaine, com a Maria Tereza, nós passamos a existir a partir dos livros. Olha, você tem Lucinda, você tem Ivens, os irmãos Matos, né? Aclise, Gabriel de Matos, Mário César Silva Leite, um bocado de... Era bom me ver na órbita dessas pessoas. Tá?
Eu gostava dessas pessoas. Elas me apresentavam outras pessoas tão interessantes quanto elas. Então, o meu universo pessoal foi muito ampliado. Minha casa, a minha vida sempre foi perpassada pela cultura de Mato Grosso. E amor, gostar das pessoas. Foi afeto. É, afeto. Gostar dos meus amigos. Afeto. Sabe? Me parecia que estava sendo realizado alguma coisa importante, por N razões. Né? A VOT teve um projeto, eu me orgulho muito da VOT, mas eu queria fazer algo capaz de falar com uma base de leitores maior do que a VOT. Né? A estação ela pode falar com um público mais amplo, me parece óbvio. Ali eu pretendia publicar uma qualidade que fosse capaz de se comunicar mais com as pessoas. Acho que na VOT não havia... Tanto é que o circuito da VOT, primeiro por uma tiragem menor, era muito nas faculdades, Estação Leitura era distribuída em ônibus. Havia uma grande expectativa da gente saber quando que vai aparecer uma revista, quando que vai aparecer a outra, tal, não sei o quê. Aí o zum, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp. Né? Não sei como, mas a gente se encontrava direto, sem WhatsApp, sem marcar. Né? Aí vai vir a fagulha, vai vir a estação, né? A VOT e tal. Aí o cara está querendo textos e tal. A gente corria para publicar, para fazer. E era todo mundo junto. A articulação institucional, sabe? E aí a gente tem que falar da UFMT, que imprimiu algumas VOTs antes de haver financiamento para as VOTs, certo? Pensar a Estação Leitura, que é um projeto lobatiano, de meio Monteiro Lobato, que fazia-se assim, é a publicação que mais teve números de exemplares, atingia milhares de pessoas. Sentia assim irmanada a esse grupo, tá? Mesmo que não assim não tivéssemos encontros pessoais, mas eu me senti irmanada, né, espiritualmente, pela escrita, pela poesia, enfim, né? A SUB nasce com a proposta de que o pequeno, o baixo, o popular é muito bom. Então, a SUB não só tem aquele lance que a VOT e outras revistas tiveram, mas ela queria colocar tudo naquela perspectiva de que o pequeno, o de baixo, o próprio popular é muito rico. A questão é que quando você faz a poesia falada, você está numa tradição de vanguarda suicida. A vanguarda que quer sempre começar do zero. Então, a verdade é que não pode produzir nada. Nesse sentido, eu acho que talvez a questão do social não fosse o foco deles. Eles fizeram uma poesia da vanguarda suicida. Eu faço o happening, eu faço o acontecimento, e mesmo você filmar um happening é uma coisa até contraditória, né? E que eu acho que esse pessoal foi para esse lugar. Mas o que eu acho que foi mais interessante é que logo depois, nos anos 90, nós temos uma estruturação muito mais violenta em termos de revista, que vai desaguar no início do século XXI, já com as editoras, com os livros, com uma coisa mais violentíssima em termos disso. O Ricardo sempre esteve conosco, certo? Há um lançamento lendário, que o Fernando Tadeu, que é outra pessoa que tem que ser citada, Fernando Tadeu, ele fez algumas coisas muito interessantes. Entre elas, ele trouxe para nós o Dick, de novo, certo? Porque na edição da Federal... Cerimônias do Esquecimento, que tem um título muito interessante, porque nós também passávamos uma série de cerimônias do esquecimento. O Ricardo, ele é o nosso mito fundador, no certo sentido. Eu tive essa oportunidade que me foi dada pelo Juliano Moreno. A mãe dele, que fez acho que organizou um encontro entre eu e ele, e eu tive a grata oportunidade de participar do livro Na Margem Esquerda do Rio, né? Que eu não tinha nenhum selo editorial ainda para publicar, eles estavam publicando com a Via Lettera, mas nós que fizemos um trabalho de acompanhamento de revisão, diagramação, capa, né?
E tivemos toda essa questão de estar tendo contato com vários outros autores. E ali eu consegui sentir uma riqueza, né? Coisa maravilhosa. Apareceu uma oportunidade de um encontro com o Dick juntamente com o professor Mário César Silva Leite, que é meu amigo. Falei, então vamos lá na casa do Dick. Chegou lá, ele pegou e me entregou um original. Falou, eu quero editar esse livro, você quer fazer? Na hora, né? Eu e o Mário, um olhou para o outro, vamos bancar. E fizemos o Toada do Esquecido e Sinfonia Equestre, que foi um sucesso o livro. Foi o livro que trouxe novamente o Dick, num momento muito delicado de sua vida, né? Ele havia tido um AVC, tinha dificuldade inclusive para falar, e ficou muito feliz com esse livro. Fizemos um lançamento no Museu da Imagem e do Som, foi um estrondo de público, fiquei muito feliz mesmo também. Me inserir na sociedade cuiabana, eu quero me inserir no meio cultural cuiabano. Eu estou aqui, eu vim aqui para morar, eu vim aqui para produzir, para fazer livros, e eu fui pensando nomes de autores, obras de autores, buscando informações sobre autores. Mas a Academia dos Mortais, ela não vingou porque tinha que se reunir, tinha que se... Então, morreu! Como é que começou a ideia? Eu não vou lembrar quem que deu a ideia, se foi Sodré, se foi Marta, eu não lembro exatamente. Só no boteco. Mas depois a Marta deve ter a cabeça mais fresca. A sugestão foi do Sodré. Foi do Sodré? Foi. Eu estava na primeira... Eu não lembro, cara. Eu poderia ter feito a ata de reunião. Eu estava presente. A sugestão foi do Sodré. E aquela ideia foi crescendo e virou. Só que... Foi um fogo fato. Não tinha cadeira. A gente brigava, cadê a academia sem cadeira? E ali discutindo, e aqui entra em cena mais uma vez o nosso mortal, Antônio Sodré. Sim. Não é? Que fazia parte, e como prova de que era dos mortais, ele morreu, entendeu? O único que cumpriu o nosso estatuto. Ele cumpriu, tinha que ser. Mas ele não estava nem aí, cara. Não fazia parte. Não fazia parte da nossa... Não era tema pra gente, sabe? Depois que surgiu essa história da Academia dos Mortais, que foi num arrobo de humor, sabe? Não é nada contra... talvez um resquício de juventude ainda, de você que é rebelde, contra isso, contra aquilo, tal. A Academia dos Mortais foi mais um capítulo da nossa sátira, da nossa ironia. Nesse momento, Marta Coco já estava entre a gente, já circulava. Por que mortais? Aí sim eu gostaria de falar. A discussão, não é? A Academia Mato Grossense de Letras, de antes, né? E a Academia Mato Grossense de Letras, naquele momento, num grande buraco negro, né? Uma coisa assim. E a gente discutindo isso. Então, se aquela é a Academia dos Imortais, nós somos réis mortais, vamos fazer a nossa academia, a Academia dos Mortais. E é isso. E o lance da Academia dos Mortais, eu não me lembro direito como é que começou, mas eu tomei conhecimento de que havia uma academia aqui na gestão do Sebastião Carlos. Antes disso eu nem sabia, porque ele nos convidou para fazer um sarau lá não me lembro, numa festividade que teve, não me lembro o que foi, e nós fomos e fizemos. E assim, esse grupo, talvez esse diálogo assim de mortal e imortal, foi no sentido do deboche, da irreverência e tal, é porque a poesia que a gente fazia é uma poesia moderna, uma poesia irreverente, uma poesia livre, uma poesia crítica, uma poesia com todos as características da modernidade, né? Do modernismo para frente. E lá ainda tinha um certo conservadorismo e tal. Então, são duas faces da poesia que se opõem do ponto de vista formal, do ponto de vista temático, né?
bate, rebate, bola, rebola, toca, retoca, dribla, coloca, vibra. Introduz-se na oca e na tribo o tributo sobre a mandioca. É a nova horda mundial plantando só buraco na nossa horta. Mas não entra nessa, Tatu. Quando tem pressa, entra em buraco errado. Mas não murchem mais a bola. Nem baixe o pau na área. Porque senão o juiz de futebol pode dar pênalti. Não murchem mais a bola dessa gente inocente, porque como está de repente, um justo se levanta, junta essa gente, janta essa junta e herda essa merda. É o que eu disse, eu acho que houve uma sedução por parte da academia, por conta das pessoas, ou da pessoa que estava num certo momento lá dentro, e realmente o pessoal do Pochipó percebeu que havia algo de novo, algo interessante, algo sedutor, não é? Não era mais uma ilusão, a academia foi ilusão durante muito tempo. A academia, num certo momento, deixou de ser ilusão e foi lugar de um acolhimento. Então, houve um movimento de sedução e houve um movimento de querer. Então, foi uma coisa convergente. Tinha uma divergência, que volta agora a ter, mas num dado momento houve uma convergência. Foi você, dentro da instituição, que promoveu uma mudança grande. Você que levou a gente para lá também, sabe? Você e alguns cuiabanos, assim, que né, insistiram e tal, na importância da gente assumir uma responsabilidade um pouco mais madura com relação às coisas, né? Porque a partir da academia, o que a gente quer é fazer alguma coisa. Claro, sem dúvida. Só faz sentido se for assim, né? A gente quer produzir, a gente quer fazer alguma coisa. Nós estamos ali para fazer algo. Mas eu acho que esse conjunto, esse grupo, né, é importante dentro da literatura, tá, da mato-grossense, né? E eu acho que pode ser uma referência, tá? Foi um grupo que movimentou bastante, né? Todos, né, faziam, escreviam, faziam recitais, saraus, né? Tem o caso do Sodré, que atuou muito, né? Então, eu acredito que é difícil a questão de definir geração, né? Não é? Mas, assim, eu acho que é uma referência e que merece, vamos dizer assim, ser estudada, merece ser referida, né? E compor a história da literatura em Mato Grosso. Nessa geração literária, eu percebo muito uma bipolaridade. De um lado, essa coisa de bater de frente, e de outro lado, algum tipo de abstração. Algumas mais espirituais, outras mais metafóricas, outras mais ambientalistas, mas há uma abstração. Mas, por outro lado, sempre volta e dá uma estocada. Opa, estão mexendo aqui, estão comendo meu queijo, estão mexendo aqui no meu pedaço. Isso é real nessa geração que, para mim, faz parte de mais uma geração dessas hordas de invasão bárbara. Então, né, é um processo entrópico, né? Vai destruindo e vai construindo ao mesmo tempo tudo. Porque é sempre isso, a jovem geração, né, combate exatamente a geração antiga. E ela combate exatamente com o quê? Ela combate com oxigênio. Ou seja, ela modifica os vetores, as determinantes de produção, de entendimento do que é arte, do que é qualidade artística, do que deve ser. Né? Então, a nova geração traz exatamente isso. No embate, ela também renova. Porque ela não rompe completamente, isso é impossível. Não há uma ruptura grotesca. Existe uma vaidade de pensar que havia uma literatura mato-grossense acessível para nós. A grande questão é que não havia. Existem pessoas que escreveram durante jornais, e tem pessoas muito respeitáveis e que têm, assim, que mantiveram colunas até hoje. No Diário de Cuiabá tem uma coluna mais de assuntos às vezes religiosos,
crônicas genealógicas, mas que não tinham esse aspecto literário, como o Ricardo, como o que a Vote se interessava, ou que a Estação Leitura promoveu. A minha entrada na academia não é minha, é de Cuiabá, é da geração Cochipó, pelo que eu representei, enquanto a menina que estava lá empurrando e que jamais se imaginou. Mas quando você falou, vamos, quando ela olhou e falou, vou votar, mesmo naquele momento de muita dor, eu tinha que passar, porque onde passa boi, passa boiada, entendeu? Ela se dá no âmbito da noite Cochipó, entendeu? Então ela não cria uma interação maior. Claro que ela está combatendo, claro que ela está inovando, claro que só o fato de existir, que assim, só o fato do novo existir, ele já denuncia o antigo. Quem é escritor e vai procurar alguma coisa. Quem não é, fica de fora. Nós temos que ver isso. É nossa, aí eu te digo, é nossa obrigação. Não é uma questão de gênero, não é uma questão de cor, é uma questão de competência. E o que tem de incompetente, nós sabemos disso. Eu acho que a academia, em alguma medida, tomou consciência de que manter-se como estava, né, ela não sobreviveria, ela precisava sobreviver, então ela precisava se alimentar, e de quem e onde ela iria se alimentar? Exatamente desses jovens, dessas gerações ao longo do tempo, que estavam produzindo, que estão aí produzindo e fazendo coisas muito boas. Então isso é muito importante. E por outro lado também, os jovens que eram rebeldes, né, que se rebelavam e tudo mais, quer dizer, não viram mais sentido. Quer dizer, a rebeldia hoje, isso não é só nesse caso, eu acho que de maneira geral, a rebeldia perdeu a potência enquanto ato, né? enquanto consequência. Né? Então, assim, parece que não há mais nada para a gente se rebelar, né? E também o que há para a gente se rebelar parece que não vale a pena se rebelar. Tem que viver. Olha, o que a literatura mato-grossense precisa é olhar o passado com um olhar de lança, sabe? Um olhar de estilo. O estilo que corta, mas não dissolve. Então nós vivemos um processo de modernização. A modernidade está na cabeça das pessoas ou de algumas pessoas, ou existem ilhas de modernidade. Mas nós não somos da modernidade. Nós estamos num processo muito longo e que exige a transformação também do modo de pensar e da mentalidade. E mexer com a mentalidade é muito difícil. Nós pensamos que somos revolucionários, mas nós somos herdeiros de famílias, de pensamento de família, de constituição de família, de manutenção de uma determinada ordem. Quando, na verdade, é a desordem que faz o enriquecimento, não a ordem. Pra eu ir também. Você quer pegar aquele trem? É naquele trem que eu vou também. É pra Ponta Porã, Cunhata e Porã, Xerô, Raihu.